Convido os irmãos para abrir as suas Bíblias em livro de Juízes, no capítulo 8, versículo 22 e 23. Vai marcando aí na sua Bíblia, deixe marcado a mensagem, o tema é chamados para trazer o reino do Senhor. Pessoas que, um certo tempo, Deus escolhe para trazer a presença dele de volta para o meio do povo. Então, deixe já marcado na sua Bíblia, deixe marcado na sua espada. Peça para os irmãos e continue lendo a sua Bíblia. Todos os dias, crie esse hábito de todos os dias você lê um capítulo, você lê um livro da Bíblia, da palavra do Senhor, porque é ela que traz esse alimento. Crie esse hábito. É o tempo que muitas pessoas estão nas suas casas, então reúne a família, fale da palavra de Deus, reúne a família, leia a palavra do Senhor para eles, fale da importância da presença de Deus, fale da importância da salvação nesses últimos dias, a importância de ter Deus como único e suficiente Salvador, ter Deus como nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso governante. Então, que nesses tempos, meus amados, se alicerce cada vez mais na palavra de Deus. Né? Os tempos são difíceis, muitas coisas vão acontecer, né? Muito no final dos tempos, muitas coisas vão acontecer. E nós temos que passar tudo isso, suportando e ficando firmes e inabaláveis. Né? Então, é importante que toda a igreja do Senhor esteja lendo a sua Bíblia, esteja em oração, esteja em jejum, esteja se consagrando a Deus. Porque o mundo está aí afora, meus amados, onde a gente se vira, tem os hábitos, tem os costumes do mundo. E nós temos que ser separados como povo de Deus, para não pegar esse costume, não atrair esse costume, assim como o povo de Jerusalém, o povo de Deus, o povo de Israel, no tempo de Juízes fizeram. Então, é sobre isso que nós vamos trazer um pouco da palavra de Deus. Acredito que muitos irmãos já ouviram falar de Gideão, né? Na palavra de Deus, no tempo de Juízes. Então, vai ser uma história, a história de Gideão. Quem foi Gideão? O que ele fez para ficar registrado na Bíblia? O que Gideão fez diferente para que Deus se preocupasse que a história dele, que a passagem dele, que o momento de vida dele ficasse registrado na palavra do Senhor? E a gente vai ver a importância que é. A importância que é bom ter a presença de Deus, é bom ter o temor do Senhor, porque muitas vezes Deus está só olhando para a terra, esperando um clamor verdadeiro para ele pegar uma pessoa para fazer a diferença nessa terra. Eu digo que essa noite Deus vai pegar milhares de pessoas para fazer a diferença nessa terra. Amém? Então, livro de Juízes, capítulo 8, nós vamos ler o versículo 22 e o 23. E dentro dela, nós vamos se aprofundar. Deixa eu marcar no livro de Juízes, porque é a partir do capítulo 6 de Juízes que começa a história de Gideão, né? E a gente vai marcar esse período aí, a gente vai marcar essas páginas, para a gente estudar e trazer o discernimento do Deus Todo-Poderoso, que através do Espírito Santo dele vem trazer os nossos corações. Amém, amados? Então vamos lá para a palavra de Deus, livro de Juízes, capítulo 8, e versículo 22 diz assim: os israelitas disseram a Gideão: reine sobre nós, você, seu filho e seu neto, pois você nos libertou das mãos de Midian. Não reinarei sobre vocês, respondeu Gideão, nem meu filho reinará sobre vocês. Agora, preste bem essa palavra que eu usei, essa frase. Mas o Senhor reinará sobre vocês. Vou repetir novamente os dois versículos. Os israelitas disseram a Gideão: reine sobre nós, você, seus filhos e seus netos, pois você nos libertou das mãos de Midian. Respondeu Gideão: nem meu filho reinará sobre vocês, mas o Senhor reinará sobre vocês. Marque essa frase no seu coração. Mas o Senhor reinará sobre vocês. Então, peço agora que você feche seus olhos. Peça a direção agora do Espírito Santo de Deus.
Vamos pedir uma orientação do Espírito Santo de Deus através dessa palavra que Ele venha falar aos nossos corações. Aleluia, Jesus, louvado seja teu santo nome. Pai, nós te adoramos, nós te exaltamos, nós te glorificamos, meu Deus, nesta noite, no culto de celebração. Em nome de Jesus, eu creio que a presença do teu Espírito Santo já é real na nossa vida, aqui neste lugar e em cada canto que está passando este vídeo. E assim eu peço, meu Deus, na autoridade do nome de Jesus, traz agora todo esclarecimento, Pai. Traz agora todo discernimento da tua palavra. E fala com o teu povo, meu Deus, neste momento. Que transmita, meu Deus, não aquilo que queremos ouvir, mas as palavras que o Senhor tem para direcionar para nós. Na autoridade do nome de Jesus. E assim que te pedimos e cremos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Você que está aí assistindo, dá uma glória a Deus, dá uma salva de palmas ao Senhor, em nome de Jesus. Então, nessa palavra, meus amados, o tema dessa mensagem de hoje é chamado para trazer o reino do Senhor. O povo de Israel, eles passavam situações muito difíceis, né, devido à desobediência. O povo de Deus, depois que Josué morreu, eles acabaram tendo que cada povo Deus deixou para conquistar as suas terras. Tem que lutar, continuar lutando, continuar perseverando para continuar as suas terras, para conquistar as suas terras. E no livro de Juízes ele vem contar uma história que ele relata que o povo acabou se contaminando com os daquelas terras, daqueles povos que ainda existiam naquela região que eles estavam. E o povo estava ali escravizado, o povo estava sofrendo. Lá em Juízes 6, a partir do versículo 1 ao versículo 6, ele vai mostrar que o povo estava sofrendo. Ou seja, eles cultivavam, eles amontoavam, eles plantavam e traziam todo o seu alimento. Só que quando chegava o tempo de ele escolher, quando chegava o tempo de ele reunir todos os seus alimentos, o povo de Midian, um reino muito forte naquela época, eles vinham, e ali eles devoravam tudo, eles vinham acabando com todo o povo de Israel. Tanto é que naquela época, o povo de Israel fugia para as montanhas, fazia caverna, fazia buracos para eles se esconderem. Ou seja, o povo que tinha a presença de Deus, o povo que foi chamado com promessa de Deus, para Deus prometeu para eles. E até que Deus entregou na mão deles. Com o tempo, morre Josué. E com a morte de Josué, o povo começa a se contaminar com os deuses que reinavam sobre aquela terra, com os deuses que eles tinham. E em vez de eles prevalecer, eles foram esquecendo do Deus de Israel. Eles foram deixando o Deus de Israel para trás. Eles foram esquecendo tudo aquilo que Deus tinha feito, desde o Egito até a travessia do Jordão. E eles começaram a adorar outros deuses. Eles começaram a negar esse Deus. Eles começaram a esquecer as maravilhas que Deus fez através da vida de Moisés no deserto. Eles esqueceram tudo aquilo que Deus fez através da vida de Josué, trazendo o povo, entregando aquele povo nas mãos de Israel. E a gente se encontra no livro de Juízes já com uma história diferente. O povo, durante esse período, eles se esqueceram de Deus. Eles se esqueceram das maravilhas de Deus. Eles começaram a pecar. Eles começaram a se contaminar com aqueles deuses, com outros ídolos, com Baal, que era aquele Deus que aquele povo tinha. E, novamente, o povo voltou a ser escravo. O povo estava amedrontado, o povo estava recolhido, porque o negócio era aquele povo de Midian. E existiam outros povos também que se reuniram contra o povo de Israel. Como Israel era uma terra produtiva, era uma terra abençoada, então eles trabalhavam, eles ralavam muito para preparar todo o seu alimento. E quando chegava no tempo da colheita, a Bíblia relata, a partir do capítulo 6, versículo 1, que aqueles povos se reuniram para vir roubar toda a colheita de Israel. O povo se reunia para vir destruindo
as plantações de Israel, e roubando, tirando todos os seus alimentos, maltratando. E aquele povo acabou ficando oprimido, acabou ficando acuado. E eles não voltavam para o Senhor. Eles não voltavam para Deus e continuaram pecando. E a ira do Senhor desceu e aí eles ficaram ali sendo massacrados, passando por situações difíceis, sendo humilhados perante outros povos. Tudo porque eles esqueceram a presença desse Deus todo maravilhoso. Mas a Bíblia diz que a partir do versículo 7, do capítulo 6, aquele povo, ele lembra que eles tiveram Deus, a qual aquela terra como promessa. E a Bíblia relata, a partir do versículo 7, os israelitas, eles clamam ao Senhor por causa de Midian. Então Deus ouviu e enviou um profeta. Olha como Deus, ele é tão misericordioso para com o seu povo. Mesmo eles em pecado, mesmo eles terem se afastado da presença do Senhor, mesmo eles não adorando mais a Deus, mas adorando a outros deuses, a Baal. Mesmo assim, o povo, ele chegou a um ponto de eles lembrar desse Deus. De eles dizer, não, a gente tem um Deus que nos trouxe para cá. Um Deus que nos deu essa terra como promessa. Vamos clamar, vamos lembrar novamente desse Deus. Ele relata no versículo 7 do capítulo 6, que eles então começaram a clamar ao Senhor. E o Senhor, ele sempre está disposto a clamar. O Senhor, ele sempre está com os ouvidos abertos para o seu povo. Ele sempre está com o ouvido aberto quando existe um coração sincero, quando existe um coração verdadeiro, quando existem palavras sinceras, palavras verdadeiras. O Senhor sempre está disposto a ouvir. E não só ouvir, mas mediante a situação, ele já manda a resposta. A Bíblia diz nessa parte que, ao ouvir o clamor do povo de Israel, Deus, ele ouvia um profeta. E o profeta começa a dizer assim: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: tirei vocês da terra do Egito, da terra da escravidão. Eu vos livrei do poder do Egito, das mãos de todos os seus opressores. Expulsei-o e dei a vocês a terra deles. E também disse a vocês: eu sou o Senhor, o seu Deus. Não adore outros deuses, os deuses dos amorreus, em cuja terra vive. Mas vocês não me deram ouvidos. Olhem bem, preste bem atenção nessa palavra que o Senhor enviou através do profeta. A Bíblia diz que através desse clamor, Deus envia um profeta. Mas ele envia este profeta para dizer assim: olha, eu avisei a vocês, eu fiz tudo por vocês. Mas mesmo assim, vocês viraram as costas. Mesmo assim, eu avisando a vocês, vocês começaram a adorar outros deuses. Vocês começaram a esquecer aquilo que eu fiz por vocês. Vocês começaram a esquecer todos os planos, todos os projetos que foram feitos desde o Egito até a terra prometida. E agora vivem como opressores naquela terra. Agora eles vivem praticamente, novamente, como escravos, porque eles não tinham domínio nem força contra aquele povo de Midian. Eles se encontravam oprimidos, eles se encontravam ali abatidos, porque tudo que eles construíam, tudo aquilo que eles conseguiam com muita força, com muito trabalho, com muita dedicação, eles vinham e tiravam. E eu quero entrar aqui na primeira parte dessa mensagem, meu amado. Como é que está na sua vida? Muitas vezes, Deus, ele entra na nossa vida. Ele derrama as bênçãos, ele derrama a mudança, ele derrama a transformação, ele muda a nossa vida da água para o vinho. Ele traz as promessas e nos caminha, e nos mostra, e nos direciona a essa promessa. Mas que muitas vezes, quando ele entrega a promessa na nossa mão, a gente acaba entrando na zona de conforto, na zona de comodismo, e a gente começa a esquecer das coisas maravilhosas que Deus fez nas nossas vidas. Eu quero trazer uma mensagem para o seu coração, meu amado, que vai assistir este vídeo. Eu não sei como é que está a sua situação diante da presença de Deus.
Eu não sei se hoje você está com o coração dividido, querendo ir para a presença de Deus, mas ao mesmo tempo a sua carne pedindo para ir para o mundo. Eu não sei como está a sua mente, como está a sua vida espiritual, não sei como está o seu coração. Mas eu quero lembrar que muitas das vezes é assim na nossa vida, é assim na nossa caminhada, é assim na nossa... Alguém pega a promessa nas nossas mãos e diz assim, olha, continua lutando, continua guerreando, continua perseverando, continua na guerra, na peleja, e não se mistura com o mundo, não se mistura com as coisas que o mundo te oferecer. Foi mais ou menos isso que aconteceu com aquele povo naquela época, foi isso que Deus disse, olha, entreguei na mão de vocês a terra prometida, mas continue lutando, continue vocês perseverando, continue na guerra, na peleja, que eu vou ser com vocês. Só que muitas vezes, meu lado, acontece a gente se incomodar, a gente achar que tá bom, que tá perfeito, e vamos parando de orar. A gente começa parando de ler a Bíblia, muitas vezes já começa parando de orar, uma vez em quando lembra, ora, quando não lembra, não ora. Quando lembra, lê a palavra do Senhor, às vezes lê, às vezes não lê. Muitas vezes passa uma semana, a palavra de Deus lá em cima da sua escrivaninha, da sua mesa, da sua estante, ali no lugar. E Deus pedindo que você, lá de cima, ore e leia a palavra. E muitas vezes a gente passa uma semana, vai passando o tempo, e aquela presença, aquela lembrança das promessas que o Senhor tem feito, daquilo de bom sobre a nossa vida, com os dias que vão se passando, vem os dias difíceis, e a gente vai esquecendo. Vem passando, vem o cansaço, vem a fadiga, vem o dia a dia, vem o coronavírus, que hoje é a nossa situação. O povo fica oprimido, o povo fica acabado, o povo fica nas suas casas, o povo fica com medo, não sabe se vai para a rua, não sabe se vai trabalhar, ou se fica na sua casa trancado com medo dessa doença, dessa praga, desse vírus que tem se espalhado durante o mundo. Eu pergunto para você, o que tem oprimido você? O que tem feito você fazer buracos em montanhas e procurar cavernas para se esconder? Naquele povo, é o povo de Median que estava fazendo ele se esconder. E para você? Eu pergunto para você, meu lado, o que tem feito você se esconder? O que tem feito você ficar oprimido? O que tem feito você ficar abatido? O que tem feito você estar desmotivado? Muitas vezes, sair da presença de Deus. Às vezes a gente começa a conversar com irmãos, entender, tem irmãos que, por alguma circunstância, por algo que está acontecendo na sua vida, fica desmotivado, fica querendo sair da presença de Deus, se afastar da presença de Deus. Mas essa palavra, meu amado, o Senhor, quando Ele envia, Ele lembra o povo dessa situação. No mesmo instante, Deus ele começa a enviar um anjo sobre a terra de Israel. Enquanto o profeta fala com aquele povo, a partir do versículo 7 em diante, o Senhor ele começa a procurar alguém no povo de Israel, que possa ser escolhido com um chamado para trazer novamente Deus para a presença do povo de Israel. A partir do versículo 7, capítulo 7, versículo 7, nós vamos ler aqui, que diz assim a palavra de Deus. Perdão, a partir do versículo 7 em diante, Deus ele começa a enviar o profeta. E no versículo 11 diz assim: então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre uma grande árvore de oprado, que pertencia a Bezerita, Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo num tanque de uvas, escondê-los dos medianitas. Olha essa situação que ele chega, né? Tinha ali Gideão, uma pessoa que estava trabalhando, que estava ali dando o seu melhor, o seu sacrifício para cultivar aquela terra, para colher os seus frutos. E a Bíblia diz que ele estava cultivando, e o filho de Joás estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu:
Se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos do Midian. O Senhor se voltou para ele e disse, com a força que você tem, preste bem atenção, meu amado, porque essa palavra do Senhor está sendo para você que está ouvindo. Com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o estou enviando. Ah, Senhor, respondeu, como posso libertar Israel? Meu irmão é o menor importante de Manassés. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os meus inimigos como se fosse só homem. Quero entrar aqui, meu amado, aleluia, glória a Deus, na segunda parte desta mensagem. Diz que Gideão ele pela escolha do Senhor. Existiam ali vários povos de Israel, várias tribos de Israel foram separadas ali naquele meio. Ele poderia ali ter outros guerreiros mais fortes, outras tribos, né? Mas os verdadeiros guerreiros que foram preparados para as guerras, preparados para a batalha, para estarem juntos, lutando com ele. Mas a Bíblia diz que nesse momento profético, enquanto um profeta estava no meio do povo, um anjo estava rodeando o povo de Israel para escolher alguém que ia trazer novamente a presença de Deus para o meio do povo. Quero profetizar na tua vida agora, meu amado, que nesse momento, enquanto a mensagem do Senhor está pegando, o anjo do Senhor está rodeando a tua casa. O anjo do Senhor está rodeando a tua família para te escolher, para te levantar no meio desta geração, para fazer o teu povo, a tua casa, ser liberta através dos teus. Não pense, eu sou pequeno, eu sou o menor. O que Deus faz? Ele poderia muito bem pegar um guerreiro capacitado, ele poderia muito bem pegar o maior guerreiro de Israel. Mas nós sabemos muito bem que quando Deus procura uma pessoa, procura um homem na terra, nunca ele olha pela estatura física. Jamais ele procura a estatura física. A Bíblia nos mostra em outros livros, mais à frente, que quando Deus ele olha para a terra, quando Deus ele olha para o homem, a primeira coisa que ele procura é a sinceridade num coração de uma pessoa. E a Bíblia diz aqui que o anjo encontrou no meio daquele povo, no meio do povo de Israel, na tribo de Manassés, o menor de uma casa, o mais desprezado de uma família. Deus encontra ali Gideão. Qual é a diferença, pastor, entre Gideão e os outros guerreiros que ali existiam? A diferença é que a Bíblia diz que ali tinha uma pessoa que se ele visse a presença de Deus, ele ia crer. E se ele visse a presença de Deus, ele não só ia crer, mas ele ia lutar para trazer novamente o reino de Deus para o meio do povo de Israel. Eu te digo, meu amado, e profetizo na sua vida nessa noite, que o anjo do Senhor está te escolhendo dentro da tua casa, está te levantando no meio da tua família, para você trazer a presença de Deus para dentro da tua casa, para você trazer a presença de Deus para dentro do teu lar, para dentro da tua parentela, para que você venha a ser usado poderosamente, não com quantidade, mas com a qualidade que Deus tinha para mostrar no meio do povo, no meio do povo de Israel, através da vida de Gideão. Então Deus escolhe ali Gideão, o menor da tribo de Manassés, o menor da família de Joás, o menino desprezado, aquele que ia para o campo. Aquele que estava ali, vamos imaginar Gideão, meu amado, em um roçado. Você que trabalhou com um roçado, você sabe. Ali no sol quente, dando o seu melhor no seu trabalho, trabalhando para o cultivo do seu povo, trabalhando para que o seu povo tivesse um alimento. E ele ali preocupado em alimentar o seu povo, alimentar a sua casa.
Deus olha e vê ali um homem com um coração sincero. Deus olha e vê ali um homem com um coração puro, que poderia fazer um ato de coragem. Não só um ato de coragem, mas liderar o povo para trazer a libertação deste povo. E aí prossegue mais adiante a mensagem, a história de Gideão. E a segunda parte, e a terceira parte que quero entrar aqui, é que a primeira coisa que Deus pede para Gideão, fazer um sacrifício, mas não é um sacrifício qualquer, um sacrifício difícil de fazer. No versículo 25, nós vamos ver que a primeira coisa que Deus pediu de Gideão foi que Gideão fosse com um novilho e sacrificasse ele diante do altar de Baal, a qual Deus e o povo de Israel adorava ali. No versículo 25 diz assim: naquela mesma noite, o Senhor lhe disse: separe o segundo novilho do rebanho de seu pai, aquele de 7 anos de idade, despedace o altar de Baal, que pertence ao seu pai, e corte os postes sagrados de Azerá, que está do lado do altar. Depois faça um altar para o Senhor, seu Deus, no topo desta elevação. Ofereça o segundo novilho ao holocausto, com a madeira do porte sagrado que você irá cortar. Então, chegamos aqui, meus amados, na terceira parte mais importante dessa mensagem, que é o momento que, quando Deus ele nos chama, a primeira coisa que ele pede para cada um de nós, para derrubar os altares que adoram a outro Deus. Derrubar aquilo que temos na nossa vida como adoração a outro Deus. Aquilo que vem, muitas vezes, acima da vontade de adorar a Deus. Pastor, e tem pessoas que não têm isso, tem pessoas que ainda adoram outros deuses e adoram o Deus vivo. E digo, amado, que hoje, o que nós mais vemos no meio do povo de Deus é pessoas que um dia já foram evangélicas, que um dia já sentiram a presença do Espírito Santo de Deus, que um dia já adoraram, que um dia já exaltaram, que um dia já deram o seu melhor numa adoração, no culto da adoração ao Senhor, mas que por alguma circunstância, por algum motivo, hoje estão adorando a outros deuses. Ou algo que aconteceu nessa sua caminhada, nessa sua trajetória, assim como aconteceu no povo de Juízes. Acabaram se afastando, acabaram deixando a presença de Deus. Acabaram esquecendo a maravilha que Deus fez no encontro com Deus. Acabaram esquecendo a maravilha que Deus fez na vida dele, da mudança, da transformação, trazendo das trevas para a sua maravilhosa luz. E muitas das vezes o inimigo lança uma seta na nossa mente, dizendo que lá no mundo está melhor do que na casa do Senhor. E servir a Baal do que servir a Deus. E acabamos trazendo esses altares para dentro da nossa casa. Acabamos trazendo isso dentro da nossa família, para dentro do nosso coração, que é o primeiro altar do Senhor. Eu digo que antes de levarmos para dentro da nossa casa, contaminamos o nosso coração com isso. Eu peço para você, meu amado, nesta noite, você, minha amada, que está me ouvindo, que está nos assistindo, qual o altar que você tem levantado para adorar? Será que esse altar é para adorar a Deus? Ou se o altar tem adorado a outros deuses? Será que o altar que está construído hoje dentro do seu coração é para adorar o Senhor? Ou será que esse altar está adorando algo? O que você está fazendo hoje na sua vida? O que você está fazendo hoje da sua salvação? Será que você não se encontra neste momento, nessa situação que o povo de Israel estava passando? Eles preferiram adorar outro Deus do que o Deus de Israel. Porque o Deus que tinha transformado, porque o Deus que tinha derramado as promessas na vida deles. Do Deus que tinha trazido eles do Egito e entregado a terra do Jordão, a terra de Canaã como promessa.
Eu não sei o que você tem passado durante esses dias, nesses tempos difíceis. Não sei se é a parte financeira, se foi a sua saúde, se foi alguém da sua família que tem feito você ficar oprimido. Eu não sei o que tem acontecido, meu amado, na sua vida, para deixar você oprimido ao ponto de adorar Baal. Não sei se hoje você está entregue ao mundo, fazendo a vontade do mundo, se entregando aos manjares que o mundo tem oferecido. Eu não sei como é que está a sua vida espiritual hoje. Não sei quanto tempo faz que você não faz, não lê a palavra de Deus. Quanto tempo faz que você não se ajoelha e ora ao Senhor, chamando a presença dEle. E aqui Deus, mediante toda essa situação, Ele levanta Gideão, a pessoa mais menosprezada entre a sua casa, na sua família, no meio do seu povo. Deus levanta com um grande propósito. E ali ele tem coragem, porque muitas das vezes Deus está dizendo para nós, olha, derruba esse Deus de Baal que você está orando dentro da sua casa, derruba ele. Deus está pedindo muitas vezes para nós, e nós não temos coragem. Como assim, pastor? Eu não tenho coragem de derrubar esse Deus? Essa é a história. Quantas vezes você já falou de Deus para alguém que mora dentro da sua casa, que ainda não conhece o Senhor? Quantas vezes você já chamou essa pessoa e disse, ei, cara, já que a gente está em casa aqui, eu quero falar de um Deus. Eu quero falar de dois caminhos, eu quero falar que existe um caminho, e existe um caminho só, da salvação. Será que você já teve a coragem, de chamar o seu irmão, alguma pessoa que ainda não se converteu, que alguma pessoa que ainda não aceitou Jesus, ou que aceitou, e que hoje está longe da presença de Deus. Que hoje você olha, você vê que não é mais aquela pessoa abençoada, não é mais aquela pessoa alegre, não é mais aquela pessoa que adora, que exalta o Senhor, mas que hoje vive em bebedice, vive nas drogas, vive se prostituindo, vive se entregando aos manjares do mundo, vive adorando a outro Deus. Eu quero dizer, meu amado, será que você já teve essa coragem de derrubar o Deus de Baal que tem se levantado dentro da sua casa? Será que você já teve essa ousadia de chegar e dizer, hoje eu e a minha casa serviremos ao Senhor e acabou-se? Será que você já teve essa coragem de chamar essa pessoa sem se importar se ela vai gostar ou não? Porque muitas vezes falar a palavra do Senhor para uma pessoa que está magoada, que foi machucada, que já se converteu e um dia está afastada da presença de Deus, é a pessoa hoje que mais está com medo. É a pessoa hoje que a Bíblia compara como um grande ferrolho de um reino edificado. Ele compara que muito difícil é a gente começar com essas vidas. E mais do que nunca, eu digo que hoje, as maiores vidas que tem para a gente converter, para a gente falar do amor de Cristo, são essas pessoas que hoje, que um dia já tiveram na presença do Senhor, mas que hoje estão distantes. Por isso que a palavra fala dentro da casa. São pessoas que já adoraram o Senhor, ele disse que dentro da casa, dentro do povo de Israel, um povo que já adorou, um povo que já fez sacrifício para Deus. Só que aquele momento, naquele instante que eles estavam vivendo, eles estavam adorando a outro Deus. Eu digo, meu amado, e profetizo na sua vida, que Deus está levantando você dentro do seu lar. Ah, pastor, eu não sou capacitado, mas Deus vai te capacitar. Ah, pastor, eu não sei falar, mas o Espírito Santo de Deus vai fazer você falar. Através da sua vida, Ele vai falar com você. Tudo que Deus quer é você se levantar, você nesta geração como Gideão, para impactar, para fazer a diferença, para pelejar, não só para pelejar, mas para guerrear. Então, Gideão aqui, ele vai, derrama esse altar. E a Bíblia relata mais à frente, a partir do versículo 26 em diante, a Bíblia vai relatar que o povo, ele ficava irado quando Gideão fez isso. O povo se levantou sobre a família de Joás, a família do povo onde morava Gideão, porque ele tinha derrubado o altar do Deus, o Deus a qual eles adoravam. Você vê, meu amado, que muitas vezes a gente vai falar de Deus, as pessoas vão ficar com raiva. Quando a gente tenta derrubar esses altares, que muitas vezes são construídos
que não é o altar do Senhor, que não é o altar que vai adorar, que não é o altar que vai exaltar o nome do Senhor, mas vai fazer outras vontades, a vontade da carne, por exemplo. Muitas vezes as pessoas ficam com raiva. Muitas vezes as pessoas querem... Queriam ali pegar Gideão e fazer um mal com o Gideão porque ele tinha feito essas coisas. E depois de passar tudo isso, Deus levanta Gideão e monta ali 32 mil pessoas para pelejar contra os outros povos. Aqui entra outra parte também muito importante. Então diz assim, não, Gideão, é muita gente. Para que o povo não se glorie em ter que foi por eles, quando eles têm uma grande quantidade, eles conseguiram vencer. Porque Deus também conhecia o coração do povo de Israel. Eles viram que Gideão era com o Senhor, porque ele fez ali um teste, o Senhor novamente, através de um selo, de um velo e de um orvalho molhado, onde Deus ele faz novamente um teste, mostra para o povo de Israel que ele era com Gideão. E o povo, o povo começa a acreditar em Gideão, que o Senhor era com Gideão. E ali ele reúne 32 pessoas. Só que o Senhor ele conhecia o coração do povo de Israel. Ele conhecia ele sabia que se ele desse a vitória para o povo de Israel, o povo novamente ia esquecer, o povo ia dizer que eles, pelas forças deles, teriam vencido e não ia dar o crédito para o Senhor. Então o Senhor pede para dizer, Gideão, no meio desse povo, o que tiver com medo, o que tiver melindrosos, o que tiver com medo de ir para essa guerra, tira esse povo para mim não serve. E a Bíblia diz que Gideão vai e fala no meio do povo. E relata que 22 mil pessoas que se reuniram para pelejar estavam com medo de lutar, estavam com medo de pagar um preço, estavam com medo do que eles poderiam sofrer, das retaliações, do que o povo poderia causar, os danos que o povo inimigo poderia causar nele. Entra outro ponto muito importante que eu quero falar a você, meu amado, que é escolhido do Senhor. Muitas vezes Deus está entregando algo na tua vida. Deus está dizendo para você ir lá. Deus está pedindo para você ir lá falar. Estou com medo. Só que você deixa, muitas vezes, a timidez falar mais alto. Você deixa, muitas das vezes, a vergonha falar mais alto. Você fica com medo do que vão falar. Você fica com medo do que vão dizer se você for lá e fazer. E a Bíblia diz que os tímidos, eles não entrarão no reino dos céus. Então, para esses não serve. Esses, para Deus, não servem. Aqueles que têm a vergonha de falar do amor de Deus, que têm a vergonha de falar para as pessoas que estão próximo da palavra de Deus, para esses Deus não serve para Deus. E muitas vezes estamos armados dentro da nossa casa, com medo de falar de Deus para as pessoas que estão lá. Às vezes, pais são convertidos, mas os filhos não são. Estão com medo de ver o que só vai ser a reação dos filhos. Filhos têm medo de falar para os seus pais com medo da reação. Irmãos têm medo de falar para os seus irmãos com medo da reação. Tem medo de falar para um amigo. Muitas vezes o seu amigo está querendo se suicidar. Está oprimido por algo na sua vida, querendo tirar a própria vida, e sequer você chega e diz para ele, fala do amor de Jesus, fala que a vida dele tem valor. Perdão, quantas pessoas não morreram por suicídio e que ele tinha um amigo evangélico, tinha uma pessoa que estava do lado dele e não falou do amor de Deus. E por causa de não falar desse amor, ele decidiu tirar a própria vida. Quantas pessoas estão morrendo ao nosso lado, meu amado, e sequer nós falamos do amor de Deus, sequer nós falamos dessa misericórdia, sequer nós falamos da salvação do Senhor. E a Bíblia mostra no livro de Juízes, falando para Gideão, não, Gideão, esse povo para mim não serve. O povo que vai ficar com medo, o povo que está atemorizado por toda essa situação, para mim esse povo não serve. Separe esse povo. E a Bíblia diz, ali separaram 22 mil pessoas que estavam com medo de ir para a terra. De 32 mil, só pessoas para lutar por Israel.
Só que o Senhor conhece o coração de cada um, o Senhor sabe da sinceridade de cada um. Então ele diz, ainda existe aí, Gideão, um povo que vai me atrapalhar no meio dessa guerra. Existe ainda, Gideão, aí um povo que o coração dele ainda não está comigo. Eu vejo aí pessoas que estão no nosso meio, mas está lutando contra. A vontade é de não ir. Então, ele faz uma segunda prova, olha, vai pedir para que eles vão beber água ali no lago. Aqueles que beberem a água de joelhos, com a mão, separa. E aqueles que beberem a água, como cachorrinhos. Esse aí é o povo que vai lutar por nós. E a Bíblia Deus ordena a Gideão. Ele vai lá novamente e fala para o povo. O povo se direciona para beber essa água. Chegando lá, alguns se curvam de joelhos e começa a beber água com as mãos, pegando água com as mãos e trazendo para a boca. Uma segunda situação eu vejo aí, porque Deus ele escolhe, porque Deus não escolhe o povo que estava ficando de joelho. Porque Deus não pegou aquele povo que ficou de joelho em vez do povo que bebeu água, que nem cachorrinho ali, lambendo a água. Entre uma segunda resposta, muitas vezes, na nossa caminhada, a gente, quando ajoelhar, adorar outros deuses. Muitas das vezes, a gente começa a se curvar a outras situações, não ao Senhor. Como assim, pastor? Muitas vezes, acontece algo dentro da sua casa, e você, em vez de se apegar ao Senhor, você se humilha em outras situações. Às vezes, você tem problema financeiro, você tem problema com irmãos, você tem problema conjugal, problema com a família. Em vez de chegar e se humilhar perante a Deus, você contra todas as pessoas, você falou uma guerra resposta. E a Bíblia diz que esse povo também, essas pessoas também não servem para ele. A pessoa, em qualquer situação, ele começa a flutuar, outras qualquer pessoa se ajoelhar, outras falam, Deus, para Deus não serve. E aqueles que se ajoelharam, aqueles que se agacharam, beberam ali, que não se importaram com situação alguma. Deus diz assim, não, escolhe esses aí. E com certeza, eu acredito que nesse momento, Gideão, ele fica ali surpreso. Porque ele olha e vê que 970 mil foram embora. Somente ali 300 pessoas. 970 foram embora. 9.700, perdão, foram embora. Foi recolhida daí, quando ele olha 300 pessoas apenas. Agora imagine um líder olhar e ver ali milhões de pessoas na sua frente como seus inimigos. E olhar e ver assim somente 300. E agora? O que Gideão, como líder, que atitude ele ia tomar? Será que ele diz, não, e agora, Senhor? Com 300, será que a gente vai vencer aquele povo numeroso? Mas a Bíblia diz que ele continua crendo. E o Senhor entrega a espada ali na mão de Gideão. Ele diz que Gideão, o povo de Midian e todos os povos que estão na tua frente, esses eu entreguei. E hoje tu matarás a todos. E a Bíblia diz que Gideão sai com seus 300, ele corre três montes de 100, ele sai ali fulminantes e começa a matar todos os soldados, pega os seus príncipes e mata os seus príncipes e vão atrás dos reis. Porque a pastor não parou com os príncipes, não parou quando tinha matado os soldados? Por que eles foram e chegaram até o ponto de matar os reis? Porque ali Gideão entendia que quando tem um problema, o problema tem que ser solucionado. O problema jamais pode se fazer só resolver com a metade ou um terço. Eles entendiam que para ele viver em paz, eles tinham que destruir não só os soldados, mas destruir também os reis que viviam ali. E a Bíblia relata que ali então Deus entrega os reis daquela terra a Gideão, ao povo de Israel. E quando eles retornam, eles voltam, e ali o povo, neste momento, quando Deus entrega a vitória a Gideão, ele chega nesse momento, e o povo fica feliz, o povo fica alegre, o povo fica contente, porque a presença do Senhor veio novamente ao favor do povo de Israel. Ou seja, Deus era novamente com eles, através de Gideão. Então ele diz, então Gideão, tu vai reinar sobre nós. Então seja tu, nossos reis, os teus filhos, toda a tua geração vai reinar.
Só que Gideão entendia que esse nunca foi o propósito de Deus. Gideão entendia que ele já tinha um rei. E o rei era o rei dos reis e senhor dos senhores, o Deus dos exércitos. Aquele que vive, que há de vir amado para buscar a sua igreja. O Senhor nunca quis levantar um reino sobre Israel, mas pela desobediência, pelo povo, pela incredulidade do povo. Eles quiseram sempre levantar o rei. E a palavra de Gideão foi: não reinarei sobre vocês, respondeu Gideão. Nem meu filho reinará sobre vocês, mas o Senhor reinará sobre vocês. Amém, meus amados? Eu quero concluir essa mensagem nessa noite. Chegou o momento, chegou a hora, o povo de Deus chamar novamente a presença do Senhor. Que o povo de Deus atrair a presença novamente de Deus. Pare de adorar outros deuses, pare de chamar outra atenção. Chame a presença de Deus para a sua vida. Chame a presença de Deus para a tua casa. Chame a presença de Deus para a tua parentela, para os teus, porque Deus está voltando. Jesus está voltando. E quem você quer que governe a sua vida? Quem você quer que governe a sua casa? Quem você quer que governe, meu amado, na vida dos teus irmãos, na vida da tua família? Mas o Senhor, ele ia levantar no meio de Israel. Se eles quisessem um rei, que eles viessem adorar o Deus vivo. Se eles quisessem alguém para adorar, que seja o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. O Senhor, meu amado, nos mostra, para concluir esta mensagem, que ele sempre está no meio do seu povo. Aonde tiver um coração sincero, aonde tiver um coração puro, aonde tiver um coração voltado, que teme a Deus antes de qualquer coisa, lá vai estar a presença do Senhor. Amém?